paz do Senhor Jesus a todos. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Como é bom voltar a essa casa, pastor Elielson. Falei que eu já estava com saudade desse espaço aqui, sabe? Já tem tantos dias, né, que eu não chego a essa casa. Aleluia. Aleluia aí, ó. Já tem oposição, tá vendo? Mas eu recebo, meu pastor. Se não acontecer isso nesse plano terrestre, eu tenho certeza que no plano espiritual, no plano celeste, isso vai acontecer para sempre. Vai haver um dia que nós não vamos ter mais essa divisão de rótulo, de espaço físico. Não vamos ter mais território, briga por lugares. Eu falo isso, eu sinto no meu coração algo. Hoje nós sentimos tanta essa dificuldade desse afeto verdadeiro, essa comunhão, essa alegria que não é expressada de palavra com lisonjas, para poder fazer somente, trazer um ponto de emoção, mas é algo que parte de dentro. Você sabe aquele afeto? É esse afeto, pastor, que eu sinto por ti. Eu sinto essa alegria nessa igreja de poder compartilhar esses momentos. Um dia essas situações todas vão se acabar. Nós não vamos ter mais essa dificuldade de deslocamento, de agenda, porque vai ter um único Deus, um único Senhor, um único culto, um único povo. Vamos estar todos reunidos num único lugar, em virtude daquele que verdadeiramente nos resgatou da treva para a sua gloriosa luz, para viver a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito bom, muito bom. Eu estou até emocionado, porque eu sinto isso. Está chegando o dia da igreja do Senhor ir ao encontro do nosso Deus para viver eternamente com Ele. Quantos estão esperando esse momento e podem glorificar a Deus? Um dia nós vamos terminar nossa carreira aqui. Um dia nós vamos cessar esses trabalhos que tantas vezes nós fazemos com o intuito de anunciar esse Deus para alguém. E esses dias eu me perguntava, quando preparava alguma ministração, nós temos estado em alguns lugares por esse Rio de Janeiro, e quando eu preparava uma ministração, o Senhor, o Espírito Santo me falava sobre isso, dizia: vai chegar um tempo que vai cessar todo esse trabalho, vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais essa tarefa de poder tentar de alguma forma anunciar esse Jesus que um dia nos resgatou, nos salvou, Cristiano, para alguém, porque o tempo vai ser consumado, vai chegar a plenitude dos tempos que o Espírito Santo destinou enquanto estamos aqui para pregar esse evangelho. Como Paulo vai dizer, chegará um tempo que esse evangelho será pregado em todo o mundo, e aí chegará o fim. Então, enquanto estamos aqui, temos essa tarefa, temos que nos fazer presente e apresentar esse Jesus de alguma maneira, mas vai chegar um tempo que tudo isso vai acabar, nós não vamos ter mais essa tarefa. Carlos, eu não vou precisar mais preparar sermões para poder pregar num domingo, ou num sábado, ou numa sexta, ou numa quinta, ou numa quarta, terça. Eu não vou precisar pregar mais, porque lá nós viveremos tudo aquilo que nós semeamos nessa terra. Então todo o teu trabalho tem um investimento, e esse investimento que você está fazendo, algum dia ele vai retornar em bênção, em paz, em alegria, em felicidade, em prosperidade, em tudo aquilo que você espera para viver a eternidade com o Senhor para todo sempre. Eternidade não tem fim. Você sabe, essa glória que a gente está sentindo aqui, lá no céu é permanente. Você vai desfrutar disso permanentemente.
Você sabe as preocupações dessa vida? Lá não vão existir filhos, não vão existir pais, não vão existir mães, não vão existir irmãos, não vai existir ali as dificuldades que nós temos para poder vencer a nós mesmos, para alcançar alguma coisa, porque lá nós viveremos aquilo que Deus projetou para mim, para a sua vida, para a eternidade. Você acredita, glorifique e exalta o nome de Deus, porque Deus tem preparado um lugar maravilhoso para nós. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Abre aí a sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios. Quero aproveitar o tempo nessa noite. Obrigado, Anildo, meu cunhado. O presbítero Anildo foi já há algum tempo atrás, né? Chegou, me convocou, né? Porque eu já falei que o pastor Elielson não me pede, ele me convoca, né? A Anildo foi lá e fez o convite, e nós, com muita alegria, colocamos ali, marcamos esse dia para estar com os irmãos. Então, obrigado aí, Bidu, como eu costumo chamar meu cunhado, muito obrigado por essa grande bênção de poder estar aqui hoje para ministrar essa palavra. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Efésios 2, 10. Eu já até pedi ali o nosso irmão que pudesse estar colocando ali na mídia para nós. Mas deixa eu abrir aqui para a gente basear nossa pregação, nossa ministração de hoje. Quero procurar ser fiel ao texto e também aquilo que Deus preparou para essa noite. Efésios capítulo 2, e verso de número 10. Vai dizer assim, talvez a sua tradução um pouco diferente da minha, mas o que importa é a maneira que você vai receber essa palavra. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Repita comigo: boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga, andássemos nela. Repita comigo todo o versículo no 3. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Coisa boa é quando nós temos essa certeza fixada na nossa vida. Quando você tem um ponto de partida e quando você tem um ponto de chegada. A vida do ser humano, ela sempre vai estar baseada em momentos, coisas que nós projetamos, preparamos e até mesmo ansiamos em nosso coração. Temos anseios que a partir deles nós traçamos a nossa meta. Eu gosto muito de dizer que a nossa vida, ela não está baseada numa questão de metas, porque meta é muito pouco. Meu amigo Celso, beijo no teu coração. Estar diante disso, a vida, ela não está baseada na meta. A meta é muito pouco, a meta nós atingimos ela e o que fazer depois disso? Né? Chegamos em um ponto da vida e o que fazer depois disso? O que eu vou realizar depois disso? É o grande problema existencial de muitos dos seres humanos. Hoje nós estamos falando para homens. Homens que, como eu intitulei, né? Homens vivendo o propósito de Deus. O que nós temos diante disso? Algumas coisas que vão fazer sentido para a nossa vida. Então, eu acho que quando o ser humano, ele trabalha a partir de um ponto de vista que ele entende que a vida, ela não está só baseada em uma questão de objetivo, mas ela está vivendo uma vida que faz sentido, uma vida que dá sentido,
uma vida que faz valer a pena tudo aquilo que ele investe, tudo aquilo que ele empreende, tudo aquilo que ele está vivenciando, que ele está experienciando na sua caminhada diária, porque nós conhecemos o nosso hoje, mas nós não sabemos do nosso amanhã. Até podemos ter conhecimento do nosso passado, de coisas vividas e até mesmo diante delas, até fazer alguma perspectiva de dizer, houve algum sucesso, algum acerto, houve algumas coisas que eu fiz muito bem, umas coisas que eu realizei e que foram muito legais na vida, mas existem outras que nós nos arrependemos e dizemos, olha, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não faria da maneira que eu fiz, porque não foi a melhor escolha, não foi a coisa mais assertiva para a minha vida que trouxe um resultado benéfico. Então eu vou entender que quando nós vivemos uma vida com propósito, você vai entender que até mesmo as questões que te levaram a uma condição de fracasso, elas podem ser revestidas quando você entende que aquilo dali gerou um aprendizado, e esse aprendizado te fez entender que existem coisas que estão para além do teu conhecimento, mas tem um Deus que continua controlando a tua vida e dizendo, ainda que você erre, mas quando a sua disposição está em aprender com aquela situação errada, eu estou pronto sempre a estender a mão e dizer para você, há uma esperança quando existe um sentido para a vida. Então, por isso, na Epístola aos Efésios, Paulo vai falar um pouco sobre isso, porque somos feitura dele, nós somos criação dele, do pecado para a salvação. Paulo vai falar das coisas que nós vivíamos, para as coisas que estão para além de nós. Paulo vai falar de uma vida de transformação, homens que verdadeiramente vivem um propósito de Deus. Então hoje, Deus não chamou homens apenas para existir, não. Ele não chamou somente para trabalhar, para conquistar bens, mas Ele chamou para viver um propósito que glorifique o seu nome e influencie sua família e transforme uma sociedade. Existe uma profundeza muito grande quando nós entendemos que existe um propósito. Qual o propósito? E esse propósito ele está em quando você entende de que diante do propósito de Deus, Deus ele sempre vai ter um começo para cada propósito que Ele determina na vida do ser humano. Eu não sei se você já entendeu, ou às vezes você está vivendo só uma vida, como muitos dizem por aí, eu estou vivendo a vida um dia depois do outro, eu só estou existindo. Eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que realizar, fazer, eu tenho que ter alguma coisa que verdadeiramente faça sentido porque eu estou aqui. Talvez você até diga, homens, e até mesmo, por que não dizer de uma forma genérica, homens e mulheres, porque hoje nós vivemos numa sociedade que o homem e a mulher, eles vivem hoje em um pé de igualdade, seja nas rotinas, seja na dinâmica diária, seja dentro dos propósitos e atividades e responsabilidades, nós entendemos o que Deus, Ele propôs para a minha vida, qual foi o propósito que Ele determinou para mim. Será que eu existi ou eu estou existindo somente para isso na vida? Para acumular bens, para acumular coisas, para conquistar alguma coisa? Talvez eu vou olhar para o livro de Gênesis, na criação, quando o Senhor faz o homem, e Ele vai dizer, agora vai e domine sobre todas as coisas. Você é Senhor agora para dominar sobre todas as coisas, todos os seres viventes que existem na terra, seja no mar, seja no ar, seja na terra, seja todos os animais que estão sobre a terra, você tem o domínio sobre isso, mas não é só sobre isso. O maior domínio, Paulo vai dizer, que é o homem que domina o seu próprio ímpeto. Bem-aventurado é o homem que domina a si mesmo, é o domínio próprio, é um fruto do Espírito que é dado a nós como um dom, que coloca no ser humano que ele passa a dominar a si mesmo. Ele já não faz o que ele quer, mas ele passa a fazer agora o que o Espírito Santo diz que ele precisa fazer.
O homem, quando entende esse chamado de propósito, ele começa agora a entender que a vida dele pode ser algo muito mais produtivo, muito mais alegre e muito mais vibrante, porque ele não vive mais vivendo só por um sentido de existir. Eu não sei quanto tempo viverei, mas eu sei de uma coisa: todos os dias da minha vida eu sei que eu tenho um propósito e um chamado de Deus, e nesse dia, que é hoje, Deus pode realizar coisas grandes na minha vida. Viver uma vida não só existindo, mas fazendo valer a pena viver, nós passamos a valorizar mais a nossa chamada. E aí é o primeiro ponto que nós vemos. Deus teve um chamado. Eu não sei quando começou o chamado da sua vida. Eu não sei qual foi o dia que o Senhor, Ele determinou e disse para você: ó, a partir de hoje eu preciso de você cumprindo esse ofício, como acontece quando nós entramos em alguma empresa. Quando nós somos selecionados, passamos por um processo de seleção. Esse processo de seleção, ele vai ver as nossas aptidões, ele vai olhar ali as nossas características, ele vai ver a nossa formação, nosso conhecimento, ele vai ver qual é o seu perfil profissional, para poder te encaixar dentro de uma função que talvez você vai exercer ali. A partir dali, ele vai dizer: a partir de agora, do momento que assinou a sua carteira, que nós registramos aqui na CLT, você agora vai cumprir esse papel. Talvez para muitos isso começou a acontecer quando ele casou, ou quando ela casou. Isso foi o ponto que ele disse: agora eu sou um chefe de família, agora eu sou uma dona de casa, agora eu sou uma mãe, agora eu sou um pai, agora por enquanto a minha vida, ela está dentro desse caminho de existência. Talvez para outro vai dizer: a vida começou quando eu passei por uma situação da vida, aonde eu pensei que ia tudo acabar, mas de repente a minha vida deu sentido, porque eu entendi o real sentido da vida. A vida, para ter propósito, ela precisa ter algo que te desperte, que faça você entender por que você foi chamado. Pensa bem, no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver um chamado. Que chamado? O chamado de um homem chamado Abraão. A vida começou a fazer sentido para ele a partir dali, porque ele teve que abandonar todas as seguranças, todas as condições que ele tinha de vida. O propósito, muitas das vezes, vai exigir de nós obediência, obedecer, sem questionar, sem antes ter que colocar as suas prevalências e preferências. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que deixar de lado, você vai ter que mudar o foco, você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Quantos estão comigo nessa noite? O chamado. É só o chamado. Ainda não é a obra completa, Maristela, é só o chamado. Quando Deus tem um propósito, você pode ter uma certeza. Se Deus mandar você deixar, pode deixar, sem medo. Se Deus disser para você vai, você pode ir, sem saber para onde você está indo. Mas se é Deus que está falando, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. E o propósito de Deus, Ele vai dizer em Romanos, no capítulo 12, que Ele é bom, perfeito e agradável. É a vontade de Deus para nossas vidas. Não existe maneira de dar errado, cristiano. Vai acontecer conforme aquilo que Deus estabeleceu para a vida. Então, quando nós entramos no chamado e a vida começa a fazer sentido, você não tem medo de se lançar. Você se lança porque você sabe que na tua frente vai um Deus poderoso, que Ele vai preparando o caminho para você passar. Oh, aleluia! Que maravilha você entender o propósito. O propósito começa quando? Ele começa num chamado. Você está entendendo aí o que Deus está falando? Não tenha medo do chamado. Coloque isso como um propósito de Deus na sua vida e como algo que Deus vai cumprir exatamente da maneira que Ele planejou. Queira o diabo ou não, queira o mundo ou não, queira as circunstâncias ou não, queira as situações que você está vivendo, situacional ou não,
Deus tem o controle de tudo e para Deus nada é impossível. Talvez você me diga: Deus chama pessoas comuns? Chama. Deus chama pessoas capacitadas? Chama. Deus chama pessoas superdotadas? Chama. Depende do propósito que Ele tem para o chamado. Você está entendendo isso? Talvez você está pensando que isso que está acontecendo na sua vida, e eu já entro numa coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está passando por lutas, está passando por dificuldades, está enfrentando muitas adversidades na sua vida e pensando que essa coisa não tem sentido na sua vida, que isso não tem um porquê. Eu quero trazer para você nessa noite: Deus, quando Ele tem um propósito, vão acontecer situações na sua vida que Deus vai trabalhar de uma forma que você vai olhar para isso e vai dizer: mas por quê? E o Senhor está falando: isso é só um aprendizado, porque lá na frente eu vou aplicar na sua vida isso que você está aprendendo hoje. Isso é só o começo do chamado. É só Deus chamando para poder lá na frente revelar verdadeiramente o que Ele quer conosco. Mas Deus chama pessoas comuns? Chama. Deus chama as pessoas que muitas das vezes são pessoas que precisam aprender a ser obedientes. Porque às vezes, pastor Elielson, é difícil obedecer. Quando você tem um cenário favorável, então na sua vida aí é mais difícil ainda. Sabe como é que nós aprendemos a maioria das vezes? É quando estamos passando pelos momentos de escassez. Aí a gente vai entender, porque a nossa confiança vai no nível lá em cima, ó. Faz um upgrade, né? Um up. Joga para cima. Porque na dificuldade Ele vai dizer: ó, o meu poder. Ele falando: olha, o meu poder se aperfeiçoa nas vossas fraquezas. É aí que Deus vai trabalhar. É aí que Deus vai fazer na nossa vida, que as coisas começam a fazer sentido para a gente. Porque enquanto você está lá em cima, enquanto você está vivendo dentro de uma condição de autossuficiência, Deus, Ele não tem lugar na sua vida. Mas quando Deus te coloca numa situação de supervivenciência, que você passa a ser um servo, que você passa a entender da dependência que você precisa de Deus, você entende direitinho que Deus está te chamando. Então, para viver o propósito, é preciso ter uma vida de obediência. Nem sempre nós vamos compreender, nós vamos entender para obedecer. Porque é difícil, irmão. Como eu falei, é complicado. Para o ser humano ele viver essa obediência, ele precisa entender que, em muitos casos, ele vai precisar abrir mão de tudo aquilo que ele aprendeu. Tudo. Mas como assim? Eu vou ter que me esvaziar? Eu vou ter que me anular? Eu vou ter que sair de cena? Eu vou ter que sair do protagonismo? Eu vou ter que sair do lugar de privilégio? Sim. Para viver o propósito, nós vamos ter que aprender a descer. O caminho com Deus de subida é diferente. Para o homem, os degraus sobem para o alto. Quanto mais alto, mais sucesso, mais vitória, mais bênção, mais projeção. Mas no de Deus é diferente, Belinha. Ó, quanto mais baixo, quanto mais você se inclina, quanto mais você se curva, quanto mais você obedece, quanto mais você entende que Deus, Ele honra, Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça àquele que é humilde. O caminho da vitória com Deus é humildade. Se humilhar. Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Deus, Ele levanta
o abatido, mas Ele abate o soberbo. Muitas das vezes nós precisamos entender que para crescer com Deus, nós temos que diminuir a cada dia na presença do Senhor, fazer a nossa vida um lugar onde Deus possa ver ali está um servo, uma serva que obedece independente do que aconteça, porque entende que eu sou o Senhor da vida dele ou dela. Como é bom, Abraão aprendeu isso na prática. Como é bom, irmão. Você sabe o que é você largar tudo por nada? É assim, Leandro. Tudo por nada. Eu lembro até daquelas brincadeirinhas que existia no programa de domingo de toda a TV brasileira, na época do Silvio Santos. Você troca esse carro zero por uma pilha descarregada? Sim. Você troca essa pilha descarregada por uma casa na Zona Sul? Não. Às vezes na nossa vida é assim. Como nós não temos visualização do amanhã, porque Deus, muitas das vezes, Ele revela para nós dizendo, ó, eu tenho um chamado. Mas muitas das vezes, irmão Raimundo, Ele não revela aonde nós vamos chegar. Ele até revela, tu está chamado, mas ele não revela aonde você vai chegar. Você vai ter que aprender a obedecer na caminhada. É abdicando, é abrindo mão, é entendendo que tem que viver uma vida de dependência total de Deus. Sabe por que eu passo a aprender isso? E como isso tem tanto valor na obediência para Deus, Deus vai falar, chegando para Saul e dizer para ele, olha Saul, melhor é para ti obedecer do que... Às vezes nós achamos que a nossa vida vai ter muito valor com Deus, ou vai dar sentido, quando nós temos várias coisas que estamos fazendo para Deus, e Deus não está preocupado com o teu sacrifício, Deus está preocupado com a tua obediência. Obedecer, viver vida de dependência. Quando Tiago vai dizer sobre o dia de amanhã, Tiago ele vai dizer assim, ó, não seja presunçoso, ou não presumas sobre o dia de amanhã. Amanhã farei, amanhã estarei, amanhã serei. Mas ele vai dizer, olha, para melhorar a sua expectativa de vida, e para que você tenha maior ganho sobre isso, diga, se o Senhor quiser, assim vai acontecer na minha vida. Se o Senhor quiser, vai amanhã acontecer isso. Se o Senhor quiser, assim vai ser na minha vida. Porque assim você não gera expectativa em si mesmo, mas você lança sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele vai cuidar de você. É isso que muda toda a história. É isso que muda toda a condição de vida. Viver uma vida para a glória e para louvor do Senhor na nossa vida. Todo homem, toda mulher precisa responder ao chamado. Deus, Ele antes de tentar construir a sua própria história, Ele sempre vai lhe dar uma condição. Existe um chamado, obedeça o chamado. Você pode dizer para você mesmo aí, não fala para mim não, fala para você mesmo, eu estou disposto a obedecer o chamado. Eu quero viver uma vida de propósito. Eu quero alcançar o propósito de Deus na minha vida. Chega de viver uma vida vazia, viver por viver. Está na hora de nós entrarmos no propósito. Que propósito? E uma coisa eu entendo, pastor Celso, que o chamado ele vai exigir de nós caráter. Isso é tão interessante. Caráter. Caráter de caracteres, caráter de partes que formam, né? Máscaras, que formam persona, que te personifica diante de alguém, caráter de moral. Nós já ouvimos falar de uma coisa chamada
reputação. Reputação. E aí eu fico imaginando, reputação. Como é que está a minha reputação? Se o propósito vai exigir caráter? Se o propósito exige caráter? Como é que está a minha reputação? Reputação é aquilo que é dado a cada um de nós. Todos nós temos uma reputação. Alguém te conhece pelos teus feitos. Alguém te conhece pelo teu legado. Alguém te conhece pela tua vida. É tão bom chegar ali na porta ali. Cadê a irmã Francinete? Né? A irmã Francinete está lá na porta. Aí a irmã Francinete, quando eu cheguei, ela falou assim: me colocaram na porta hoje, pastor Vanderlino. Aí eu falei: irmã Francinete, ela só para receber o senhor e para levar o senhor até lá na frente. Que reputação boa, irmão, você chegar numa casa e você ser recebido pela dona da casa, né? Ser recebida pela nossa pastora, que nos recebe lá na porta com tanto carinho. Olha só, reputação. Nome. Que coisa boa chegar aqui, abraçar os irmãos, ter aquele carinho, aquele conchego, assumir essa tribuna e poder falar de coração aberto, sem demagogia, sem fingimento, sem jogo de palavras, sem simplesmente ficar criando situação. É falar abertamente, porque você sabe que dentro do nosso coração está ardendo o Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que habita no meio da igreja. Coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Por isso Provérbios capítulo 20 e verso 7 vai dizer: o justo anda na sua integridade. Provérbios capítulo 20 no verso 7, ele vai dizer isso. Olha, o justo anda. Andar é o que? É caminhada. Quando eu faço a projeção disso, e quando eu vou fazer a análise textual, eu vou entender uma coisa: é caminhada. Certo? É caminhada, Otávio. Vou fazendo o quê? Caminhando, andando. E aí o salmista vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. Olha só que coisa maravilhosa. Ele diz: voltará com certeza. Olha só, consigo trazendo os seus molhos. Aquele que anda levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará com certeza consigo trazendo os seus molhos. Então você que preza por uma reputação diante de Deus, não é diante dos homens, que tem muitas pessoas que querem fazer um jogo de mídia para aparecer algo na frente dos outros, mas por trás ele tem uma máscara, um caráter que não é um bom caráter, e ele quer dizer: olha, eu estou enganando a Deus. Saiba de uma coisa: no chamado e na caminhada com Deus não existe meio de você fingir ser outra pessoa. Ou você é quem você é, ou Deus não te aceita para esse chamado. Isso é viver uma vida de caráter. Dói, pastor Eliel, ouvir isso? Dói. Mas nós não podemos fingir ser uma pessoa e diante de Deus ser outra diferente. Nós temos que ter o quê? Caráter. Uma pessoa que é chamada para a obra, o propósito exige dele o quê? Caráter. Às vezes nós chegamos para Deus, nos derramamos num culto como esse, mas quando sai da porta para fora, o que acontece? A vida não tem sentido. Nós não estamos falando de uma vida de sentido? Jesus vai dizer, quando prepara no chamado os discípulos, quando chega nos derradeiros capítulos, e ele vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas para pregar esse evangelho autêntico, você tem que ser o quê? Autêntico. Não pode ter uma vida dupla.
Não pode viver uma vida que você aqui representa um algo sentado no banco dessa igreja, mas quando chega lá fora, você não tem reputação para pregar o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer diante disso, dizendo: olha, para que a minha palavra que eu prego não seja reprovada, eu me coloco na posição de simplesmente me manter firme, para que o evangelho que eu prego não seja reprovado pelas minhas obras. Você está ouvindo isso nessa noite? Você pode dizer um amém? A chamada vai exigir da gente o quê? Caráter. Tem tanta gente que está vivendo um evangelho fast food, um evangelho blá blá blá, um evangelho cheio de coisas mirabolantes, mas a essência do evangelho não estão vivendo. Não cumpre a palavra, não honra seus compromissos, não é íntegro com ninguém, quando está simplesmente nos seus escondidinhos, escondido sobre as telas. Hoje é muito comum pessoas se esconderem atrás de uma tela. Você vai visitar o perfil de alguém, você olha e fala assim: não é a mesma pessoa que eu conheço lá na igreja, não. Está doendo aí, amém? Caráter. Aí depois eu quero falar para alguém, fala: o testemunho vem da onde? Vem da onde? O verdadeiro testemunho vem de casa, irmão. Às vezes não somos reprovados pela sociedade, mas somos reprovados pelos nossos filhos. Às vezes não somos reprovados pelos nossos filhos, mas somos reprovados pelas nossas esposas. Às vezes não somos reprovados pelas nossas esposas, mas somos reprovados pelos nossos pais. Às vezes não somos reprovados pelos nossos pais, mas somos reprovados pelos nossos avós, nossos parentes, porque eles estão olhando o nosso caminhar. É eles que estão conosco todos os dias. E tem uma coisa: a pior reprovação que pode existir na vida do homem, num chamado de propósito, quando falta-lhe o caráter, é quando ele recebe a reprovação do Senhor, que está vendo todas as coisas que ele faz, até mesmo em oculto. Então tem um caráter com Deus. Quando Jó está lá diante de Deus, sendo apresentado lá a causa pelo inimigo, o próprio Deus vai falar do caráter de Jó. Homem íntegro, homem reto, homem sincero e que se desvia do mal. Quando Deus vai falar de José, Deus vai falar assim: eu não vou nem proferir palavras, mas eu vou colocar ele na prova, porque eu sei do caráter de José. Será que Deus pode colocar você ou eu à prova? Será que nós vamos ser aprovados ou reprovados no nosso caráter? Tem pessoa que não pode ver uma facilidade, não, irmão, mas esse negócio é muito bom, esse negócio é muito fácil, esse negócio é muito lucrativo, é muito bom estar vivendo uma vida sem sentido, porque o céu que Jesus já comprou para você não tem preço, não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas, não é bens desse mundo que vai poder suprir ou pagar a grandeza da riqueza, da tão grandiosa obra que Ele já fez pela sua vida, que foi salvar a tua vida e te dar a eternidade. Então, irmão, caráter no chamado. José preferiu perder a posição do que perder a sua santidade. E aí? Será que eu estou disposto disso? Né, irmã Silvânia? Às vezes, para poder manter a santidade, a gente tem que perder a nossa posição, né? Né, irmã Osana? Hoje eu estou cheio de cunhada aqui, ó. A Ana. Aí. Eita glória. Pastor, o senhor está arrebanhando minha família toda, pastor. Pastor, vamos conversar esse negócio, hein? Até a Alessandra, meu Deus. Ai, meu Deus, a Alessandra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muito bom que eles estão nessa casa espiritual. Então eu vou entender, irmão. Muitas das vezes eu vou ter que abrir mão para viver a santidade. Você sabe aquelas afrontas? Você sabe aquelas lutas, aquelas dificuldades que a gente atravessa na caminhada? Vale a pena. Abre mão. Não tenha medo não. Deus tem um propósito melhor para a sua vida. Você sabe quando aquela porta se fecha? E eu recordo uma vez, pensa uma pororoca. Pororoca é encontro de água. Falei isso lá em Japeri essa semana.
Pororoca encontre água. Estava vivendo uma pororoca. Rapaz, o negócio estava feio. Feio. Pensa numa situação ruim. Estava vendendo a janta para comprar o almoço. E vendia o almoço para comprar o café da tarde. Vendia o café da tarde para comprar a janta de novo. E a coisa era assim. De vez em quando eu e essa madame bonita que está aqui hoje me acompanha, o amor da minha vida por 34 anos, né? E a gente vai para a eternidade junto, tá? A gente saía para fazer compra com R$5, literalmente. Tinha um irmão lá, evangelista José Alves Pessoa. Ele tinha uma empresa que era multifacetada, né? Fazia de tudo um pouco. Consertava geladeira, fazia panela, entregava material para os outros, era aquela coisa boa. E aí, aquele caso, em Guarapari, na época, a gente não tinha muita condição de emprego. Eu chegando em Guarapari novo, né, poucos dias de Guarapari, larguei meu emprego em Vitória, que tinha, e vim para Guarapari para uma missão. Deus, quando chama, tem propósito, você não precisa ter medo, não vai. Fui morar num lugar chamado Beco da Fome, lembra, Dé? Fui botar essa mulher no Beco da Fome, rapaz. Tá rindo porque não é você, tá? E lá no Beco da Fome. E a gente vivendo, às vezes a gente ia fazer compra com R$5. Irmão José, ele tinha um negócio, era R$50 a meta dele de pagamento. Só pagava 50. Você podia fazer o que fosse, trabalhar de segunda a segunda, 50. Ele era igual Jesus quando saiu na parábola que o Senhor saiu a assalariar trabalhador para a sua vinha, né? Para o seu campo. E aí era a mesma coisa, todo mundo que trabalhava ganhava 50. Rapaz, se vira nos 30, né? Se vira nos 50 com ele. E a gente fazia. E eu lembro que naquela época as coisas eram muito difíceis. Mas a gente foi viver essa situação ali. Então, quando nós entendemos, irmão, de abrir mão para perder, para a gente poder ganhar alguma coisa, como nós vimos aqui no chamado, o propósito inclui algo que Deus vai colocar de liderança. Às vezes você vai ter que se colocar, se submeter àquela situação, mas quando você tem a certeza, você faz aquilo dali sem medo. Você pode até às vezes sentir o peso da responsabilidade, do chamado, das coisas que você está vivendo, mas você não tem medo. Então o chamado às vezes vai exigir da gente, a gente ter aquele algo, mas você entende que quando você vai debaixo desse propósito, quando você vai debaixo de um chamado, Deus ele vai garantir para você, não vai dizer para você que vai ser fácil, não vai ser fácil. A gente saía para fazer compra com R$5. Você sabe o que é comprar arroz sem padrão de qualidade? Otávio, sem padrão de qualidade. Parecia até já o arroz feito no pó de arroz. Quem já ouviu falar de pó de arroz? Pó de arroz era, antigamente a gente vendia como maisena, né? Era o amido do arroz que era feito, né? Daquilo dali. Muita gente pegou isso. Outros não pegaram essa época, né? De ter o amido de arroz que era feito de pó de arroz, que fazia mingauzinho. O pessoal fazia muito mingau. Estava balançando a cabeça aí, que é certo, né? Então a gente comprava aquele arroz, às vezes comprava um gomo de linguiça, para dividir para eu, minha esposa e minha filha, morando no Beco da Fome, sem dinheiro de passagem, andava a pé 7 quilômetros, 8 quilômetros para chegar na igreja, para cultuar à noite, saindo de lá, pegava uma caroninha para vir, às vezes para chegar em casa. Tudo tem um valor, tudo tem um investimento. A vida só vai fazer valer a pena, e a gente vai entender do propósito, quando Deus te dá a oportunidade de você vivenciar aquilo. Mas Deus nunca vai te colocar numa situação que Ele sabe que você não vai suportar. Então, às vezes, pode até passar num aperto, na dificuldade, no funil, no problema, mas você sabe que Deus vai te conduzir de uma forma que, em outro tempo, quem te vê hoje, ou quem vê a sua vida hoje, não sabe o que você passou para chegar aqui. Então, às vezes, falar da sua história é muito fácil. Alguém chegar para você e contar a sua história depois dela acontecer. Eu quero ver ele viver os processos que você passou para chegar onde você está. Então não se importe com o problema, com a dificuldade. Você que está passando por situações da vida, o processo é difícil, o processo é duro, mas a recompensa é muito maior. Você pode exaltar a Deus por isso? Maristela, vem para cá.
Pastor, eu não queria terminar agora, mas eu vou terminar. O reloginho já está me dizendo, ó, só falta 4 minutos. Obrigado, mídia. Vocês me ajudam, sabia? Vocês não sabem como você me ajuda. Vocês não sabem como vocês me ajudam, porque se deixar, meu irmão, a gente vai embora. Muitas das vezes, uma vida com sentido, irmão, você vai entender que até essas coisas, elas vão trazer para você dificuldade. Sim. Carlos, não podia deixar de citar você, Carlos. Você não vai falar, poxa, me fez acepção de pessoa? O Carlos está aí com a gente hoje, né? Meu concunhado Carlos, que Deus abençoe. Quando a vida é uma vida de propósito, ela vai exigir de você liderança. E liderar não é só mandar. Quem pode dizer melhor do que isso? Está aí o pastor Elielso, né? Ele é o pastor presidente. Mas muitas das vezes não é a imposição que traz a submissão. Não é. Às vezes é até o contrário. Quando nós nos submetemos ao outro, como o Senhor vai dizer, né? Considere teu irmão como superior a si mesmo. Esse é o aprendizado de uma vida de liderança. Dentro de casa, você não precisa, homem, falar grosso com a sua esposa. Você não precisa ser autoritário, você não precisa ser alguém que impõe as coisas e determina. Meu irmão, lá em casa, eu lavo, eu cozinho, eu limpo o chão, eu lavo o banheiro. Se eu estiver falando alguma coisa que está fora daquilo que eu faço, meu amor, pode puxar o meu paletó aqui, pode levantar e denunciar. Tudo. A liderança do seu lar, ela não está quando você determina para o seu filho, você tem que ler tantos versículos da Bíblia por dia. Não é isso? Que às vezes a gente vê num papel de ser filho de pastor, né? Não, você tem que ser exemplo, você tem que fazer isso, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas não tem coisa melhor, porque o exemplo arrasta. As palavras, ela até convence, mas o exemplo arrasta. E eu estou torcendo para que aqui na ADVND a gente consiga arrastar homens com quilates, homens com habilidades que venham fazer verdadeiramente a sua esposa, o seu cônjuge se apaixonar por você, não só por aquilo que você desempenha na sua vida como um bom líder, como um bom marido, como um bom pai, como um bom esposo, mas como você arrasta com seu exemplo. Você coloca a tua vida para ganhar a submissão da sua esposa, do seu esposo, através do serviço que você presta, porque falar que ama é muito fácil, difícil é demonstrar amor na prática, atitude. Então, o que a gente precisa? É fácil, irmão. Sabe fazer o quê? Servir. Entender que nós somos chamados num propósito, que esse propósito, a vida tem que fazer sentido, é um pelo outro. A família, ela precisa estar unida num só propósito. A família precisa estar caminhando na mesma direção. Carta 1 aos Coríntios, no capítulo de número 1, no verso 10, ele vai dizer que todos digais a mesma coisa, que sejam do mesmo parecer, que tenham o mesmo sentido, que caminhem na mesma direção. Fazendo assim, o Senhor vai abençoar e vai prosperar nas vossas vidas, porque a vida vai fazer sentido para você. A vida vai fazer sentido. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. O chamado, ele vai exigir de você, muitas das vezes, uma vida de caráter. O chamado, muitas das vezes, vai exigir de você uma vida onde você tenha um propósito de você ser um influenciador daqueles que te veem.
Qual é a influência que você está tendo para a sua geração? Como é que você tem impactado dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na faculdade? Como é que você tem impactado na sociedade, aonde você passa? O que as pessoas estão olhando em você? E qual é a chamada que Deus tem para a sua vida? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Hoje você tem uma nova oportunidade. Quando a noite Hoje você tem aquela chance que você tem para poder fazer diferente daquilo que vem acontecendo na sua vida. Se até hoje a tua vida foi uma vida sem propósito, se a tua vida, hoje você ainda não entendeu o chamado, se você está vivendo uma vida sem liderança, que você diz como o salmista vai falar: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, com propósito ou sem propósito, com chamado e sem liderança, mas uma coisa eu quero dizer para você: no momento que você abrir espaço na sua vida para o Espírito Santo de Deus começar a permear, Ele trabalhar na sua vida, você vai ver que a sua vida vai ter um sentido diferente. Você não vai fazer por fazer, você não vai estar por estar, você não vai, Senhor, conquistar por conquistar, mas você vai entender que tudo está debaixo de um propósito, de um chamado, que Deus tem algo na sua vida trabalhado a cada dia, nos processos que você tem vivido, e Ele está mostrando: existe esperança, porque a cada dia o Senhor nos concede um novo amanhecer para fazer coisas novas. Novo dia recebi, Escute isso assim, ó. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Fala com o coração agora nessa hora, fala. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Vamos jogar lá em cima. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi.
Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê vitória, que a sua casa seja um lugar de bênção, de paz, de saúde, de alegria, que sobre a sua família repouse a presença do Senhor, que a graça protetora, que a graça, que ela é a graça provedora, que a graça da alegria, da prosperidade esteja sobre a sua família, sobre o seu lar, que nunca falte sobre a sua cabeça o óleo, que sobre a sua cabeça e sobre as suas vestes esteja sempre o óleo do Senhor, que você possa viver dias que verdadeiramente faça valer a pena na presença do Senhor, e sabendo que no final das plenitudes dos tempos nós estaremos vivendo eternamente com o Senhor. Eu quero saber nessa noite, que mediante a todo esse trabalho, se nessa noite tem alguém que quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, que quer receber o chamado que hoje o Senhor te faz, para você ingressar nas fileiras daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, de maneira que vai cumprir todo o propósito que Deus quer para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida por completo, para te fazer de uma criatura um filho de Deus, e aquele que tem direito de morar no céu na presença do Senhor. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Se não tem, eu devolvo essa oportunidade a quem por direito, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.